Olá, estudantes do 7º ano! Neste vídeo vamos falar sobre a regra de 3 simples, envolvendo as grandezas inversamente proporcionais. Mas você se lembra sobre o conceito de grandezas inversamente proporcionais? Saberia dizer ainda o que significa uma regra de 3? Então veja. As razões inversamente proporcionais é quando essas grandezas vão variar na razão inversa uma da outra. Por exemplo, velocidade, média e tempo. Velocidade, média e tempo são duas grandezas inversamente proporcionais. Quando a velocidade aumenta, o que acontece com o tempo? O tempo diminui. E quando essa velocidade diminui, o tempo aumenta, proporcionalmente uma à outra, ok? Vamos agora, então, verificar esta situação. Veja, um avião a jato voa de Curitiba a Recife em 3 horas. Ele se desloca a uma velocidade média de 880 km por hora. Outro avião a uma velocidade média de 440 km por hora, cobrirá a mesma distância em quantas horas? Então perceba que nós temos aí dois aviões com velocidades diferentes para cumprirem o mesmo trajeto, o mesmo percurso. No entanto, como um tem velocidade de 880 km, ele vai gastar 3 horas para sair de Curitiba e chegar em Recife. O que será que vai acontecer se eu diminuir essa velocidade pela metade, né? Se ao invés de 880 km, essa velocidade passar a ser a 440 km por hora, tá? O que acontece com o tempo correspondente? Então veja, eu diminuí a velocidade pela metade, eu reduzi pela metade. Em compensação, o tempo, o que vai acontecer? O tempo vai aumentar, então eu vou demorar muito mais para chegar em Recife com a velocidade de 440 km do que quando eu tinha antes a velocidade de 880 km por hora, ok? Então, intuitivamente, nós já percebemos que a velocidade média ela diminui e o tempo gasto aumenta. Mas, será que a gente consegue, então, resolver esse exercício de forma numérica? É claro que sim. Mas, como se trata de grandezas inversamente proporcionais, eu tenho que inverter uma das razões. Então, veja, eu sei que 880 km está para 3 horas e 440 km está para x. Então, nós vamos transformar essas duas informações em razão e vamos escolher uma dessas razões para inverter. Então, eu escolhi inverter a razão da velocidade. Então, inverti os dois valores, olha lá, e agora eu faço a multiplicação cruzada. Então, eu tenho que 440 vezes x é 440x, que é igual a 880 vezes 3. 880 vezes 3 é igual a 2.640. E esse 440 que está multiplicando passa dividindo. Portanto, o avião que está com uma velocidade média de 440 km por hora, ele vai levar um tempo de 6 horas de Curitiba até Recife, ok? Então, foram necessárias 6 horas para percorrer a mesma distância a uma velocidade de 440 km por hora, tá? Então, neste caso, velocidade média e tempo são grandezas inversamente proporcionais. Sempre que houver grandeza inversamente proporcional, uma das razões deve ser invertida para você resolver pela regra de 3 simples, ok?
Neste vídeo, nós falamos sobre a regra de 3 simples envolvendo grandezas inversamente proporcionais. Espero que vocês tenham gostado e até breve!